Em 7 de setembro de 1191, confrontavam-se os mais lendários guerreiros dos lados cristão e muçulmano. Na decorrência desse ano, a situação era difícil para os cruzados na Terra Santa. Jerusalém estava novamente sob o domínio dos muçulmanos, que havia reconquistado a cidade 4 anos antes, bem como a maior parte do território que os cristãos chamavam de Outremer. Estabelecido após a primeira cruzada em áreas que hoje correspondem a Israel, Palestina, Jordânia e Líbano, a perda de Jerusalém motivava uma nova cruzada, a terceira, que depois de muita confusão, incluindo a morte de alguns de seus principais líderes, ficou sob comando do rei inglês Ricardo Coração de Leão. Se você quer saber o restante desta batalha épica, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. O rei Ricardo sabia que para atacar Jerusalém com sucesso, era preciso garantir suas linhas de abastecimento, capturando a cidade portuária de Jopa, a atual Jaffa, em Israel. Com esse objetivo, no final de agosto de 1191, ele saiu da cidade de Acre em direção a Jopa, à frente de quase 30 mil homens e de uma longa caravana de camelos e mulas, carregados com suprimentos para tomar aquele porto estratégico. O comandante cristão posicionou suas tropas de tal maneira que elas poderiam ser rapidamente convertidas em formação de batalha, com as divisões de cavalaria defendidas por uma linha quase ininterrupta de unidades de infantaria, estendendo-se do início ao fim da longa coluna. A comitiva seguia margeando o litoral do Mediterrâneo, tendo sua vanguarda formada por um destacamento de cavaleiros da Ordem dos Templários, enquanto a retaguarda era protegida por cavaleiros de outra ordem, a dos Hospitalários. Estima-se que o total de cavaleiros não passasse dos 5.000, com o restante formado por infantaria. Desde o início, a marcha foi hostilizada pelos muçulmanos, que lançavam ataques frequentes, tentando atrair os cruzados para uma batalha em campo aberto. Ricardo, porém, havia ordenado que seus homens resistissem às provocações do inimigo e evitassem contra-atacar. Sua estratégia era cansar o adversário e esperar uma oportunidade mais favorável. Em 7 de setembro de 1191, a comitiva estava a uma pequena distância ao norte da cidade de Yarsuf. O exército cruzado levantou acampamento ao amanhecer e cruzou o rio Hashetai, reiniciando a marcha em 3 colunas. Perto do mar, caminhava a caravana de bagagem com escolta de infantaria. Na coluna do centro, iam 12 esquadrões com 100 cavaleiros, enquanto a coluna da esquerda era integrada por soldados de infantaria armados com lanças e balestras. Os ataques prosseguiam e tornaram-se cada vez mais intensos, pressionando principalmente o flanco esquerdo das tropas de Ricardo, defendido pelos Hospitalários. Por volta das 11 horas da manhã, o saudoso Saladino enviou um destacamento de cavalaria para pressionar novamente o flanco esquerdo da comitiva.
mas ele foi prontamente repelido pelos cristãos. Os muçulmanos, que eram cerca de 20.000 homens, metade dos quais cavaleiros, continuavam a lançar flechas e arremessavam lanças, enquanto os cruzados retalhavam com setas disparadas por suas balestras. Nessas escaramuças, os hospitalários sofreram poucas baixas em homens, mas perderam grande número de cavalos, a ponto de ameaçar a continuidade de suas operações. Eles pediram autorização para contra-atacar, mas Ricardo recusou, aguardando que as forças de Saladino expusessem seus flancos direito e ficassem mais vulneráveis. Porém, à medida que os mais cavalos eram mortos, os hospitalários avançavam por conta própria. Sem outra alternativa, Ricardo lançou-se ao ataque, ordenando que os templários avançassem contra o flanco esquerdo das tropas de Saladino. Quando a batalha começou, o comandante cristão estacionou a caravana com a bagagem na sua retaguarda, próxima ao mar. Diante das caravanas foi posicionada a cavalaria, enquanto a infantaria assumia a linha de frente. Já os sarracenos, com suas cornetas soando, atacaram vindos da floresta de Assuf e concentraram-se numa ofensiva contra o lado esquerdo da linha dos templários, tentando isolar um setor para em seguida aniquilá-lo. Enquanto isso, os cavaleiros hospitalários, com a infantaria deslocando-se à sua frente, contra-atacaram pelos espaços deixados entre os agrupamentos de soldados a pé. Os muçulmanos, que haviam passado os últimos dias tentando provocar os cruzados a lançarem um ataque em larga escala, foram apanhados de surpresa quando ele finalmente aconteceu. Seus homens ainda tentaram reagrupar-se e resistir, mas acabaram massacrados pela carga dos cavaleiros cristãos, acompanhados lado a lado por infantaria. No total, pelo menos 7.000 integrantes das tropas de Saladino foram mortos, enquanto os cruzados perderam no máximo 1.000 homens. Foi uma vitória importante, especialmente do ponto de vista psicológico, pois foi o primeiro grande sucesso cruzado desde a perda de Jerusalém, 4 anos antes. Serviu também para abalar o mito da invencibilidade de Saladino, que até então sempre havia sido vitorioso em seus embates contra os cristãos. Após a vitória em Assuf, caravana de Ricardo Coração de Leão conseguiu avançar sem maiores dificuldades em direção ao sul da costa mediterrânea e acabou por tomar o porto de Jopa. Mas o ataque contra Jerusalém, etapa subsequente da campanha, nunca aconteceu. Ricardo acreditava ser capaz de tomar a cidade sagrada, mas sabia que seria impossível mantê-la depois que a maioria dos cruzados retornasse à Europa, o que iria ocorrer cedo ou tarde. Assim, ele concluiu um acordo de paz com Saladino em 1192 e deixou a Terra Santa com destino à Inglaterra, encerrando a Terceira Cruzada, que teve em Assuf sua primeira e única batalha de grandes proporções. A vitória dos cristãos deu aos Estados Cruzados no Outremer uma sobrevida, mas sua manutenção ao longo prazo era um projeto fadado ao fracasso. Em 1291, um século depois da Batalha de Assuf, a última cidade cruzada, Acre, hoje Aco, em Israel, foi conquistada pelos muçulmanos. A perda dos Estados Cruzados, junto com outros eventos, com a ascensão do Império Otomano, causou sérios prejuízos econômicos, com o fechamento das rotas comerciais que as nações da Europa
usavam para negociar com a Ásia. Era necessário encontrar rotas alternativas e esse esforço resultaria na Era dos Descobrimentos, que nos séculos XV e XVI levaria os europeus a chegar ao Novo Mundo.